Olá, seja bem-vindo ao Fala Doutor, um bom dia para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que afeta milhões de brasileiros, mas que ainda gera muita dúvida. Diabetes, uma doença que pode ser silenciosa, mas que tem tratamento certo e tem também prevenção. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a endocrinologista, a doutora Flávia Tessarolo. Doutora, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, doutora, já quero começar perguntando o básico, né? O que é o diabetes, né? E o que acontece no organismo da pessoa que possui aí essa doença? O diabetes é uma doença caracterizada por uma incapacidade do corpo de controlar os níveis de glicose, que é o açúcar do sangue. Então, com isso, essa pessoa vai ter aumento da glicose no sangue, com várias consequências devido a isso. Então, por exemplo, a glicose aumenta no sangue e ela vai ser tóxica para o corpo, vamos dizer assim, se a pessoa não controlar esses níveis adequadamente. Então, ela pode comprometer os vasos sanguíneos, pode comprometer os nervos periféricos, pode comprometer a retina, pode comprometer o funcionamento dos rins. Então, a gente precisa de diagnóstico precoce e de tratamento adequado para evitar esse tipo de complicação da doença. Perfeito, doutora. Bom, e a gente também quer entender, né? Porque existem diferentes tipos de diabetes, e aí eu quero saber quais são e o que diferencia um do outro. 90% das pessoas com diabetes têm diabetes do tipo 2, que é a doença caracterizada pela... a raiz do problema do diabetes tipo 2 é a resistência à insulina. Então, é aquela pessoa que tem diabetes e que tem história familiar, tem sobrepeso, tem obesidade, e existem vários mecanismos que levam uma pessoa a ter diabetes tipo 2. Então, como eu falei, a principal é a resistência à insulina. Insulina é o hormônio que abre a porta das células do nosso corpo para a glicose entrar. Então, no diabetes tipo 2, a gente pode ter produção até normal ou aumentada de insulina, mas a resistência que ocorre não deixa essa glicose entrar para dentro das células. E existe o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes onde a gente tem falência da produção de insulina pelo pâncreas. E ele é mais frequente de ocorrer em crianças, adolescentes, mas também pode ocorrer em adultos. Temos outros tipos, por exemplo, diabetes gestacional, diabetes secundário a uma cirurgia do pâncreas, por exemplo, teve um câncer de pâncreas, teve que operar o pâncreas, pode desenvolver diabetes, porque é no pâncreas que a gente produz insulina. Existem diabetes relacionados a doenças endócrinas. Então, por exemplo, doença de Cushing, que é uma doença que o corpo produz muito cortisol. Cortisol atrapalha o metabolismo da glicose e a gente pode ter um diabetes secundário. Mas a maior parte dos casos, como eu falei, é de diabetes tipo 2 e seguido de diabetes tipo 1. Perfeito. E falando de prevenção, quais os tipos de diabetes podem ser prevenidos e o que realmente funciona nesse processo? O grande número de pacientes com diabetes tipo 2, a gente sabe que a gente pode prevenir. Por que a gente pode prevenir o diabetes tipo 2? Porque ele está muito relacionado com as questões de hábitos saudáveis. Então, a gente sabe que sobrepeso e obesidade, mais sedentarismo, são fatores de risco. Então, se a gente tem já história familiar, parente de primeiro grau, por exemplo, pais, irmãos que têm diabetes e a gente está acima do peso, a gente é sedentário, então, para mudar a genética a gente não consegue, mas a gente pode mudar esses fatores de risco que são modificáveis. Então, é super importante pensar nisso, e aquela pessoa que já faz o exame de rotina, vê que a glicose está em nível de pré-diabetes, esse é o ponto para a gente tentar reverter a situação. Tem que lembrar que pré-diabetes não é pré-doença. Todas as complicações que podem ocorrer no diabetes ocorrem também no pré-diabetes, mas o pré-diabetes a gente pode
reverter. Então, se a pessoa está acima do peso e emagrece, se ela está sedentária e começa atividade física, ela vai conseguir reverter essa situação. Perfeito, doutor. E quais são os primeiros sinais e sintomas que a pessoa de casa precisa ficar atenta para poder desconfiar que pode ser o diabetes? Penélope, a pessoa, se ela desconfia, está sentindo alguma coisa e desconfia que tem diabetes, ela está chegando tarde já. Então, porque é uma doença silenciosa. Porque é uma doença silenciosa. E o último relatório do IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, mostra que no Brasil temos 10,6% da população dos adultos brasileiros com diabetes, e desses aproximadamente 34% não sabem que tem. Então, a pessoa pode conviver 6, 8 anos sem diabetes, com diabetes, sem saber que tem diabetes. Sem os sintomas. Sem os sintomas, porque justamente por isso, porque não tem sintoma. E quando a gente vai fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente já tem complicação da doença ao diagnóstico. Então, não temos que esperar sintomas para desconfiar. Temos que fazer exames de rotina anualmente. Principalmente aquelas pessoas com mais de 35 anos, que têm história na família, mulheres que tiveram diabetes gestacional, que tiveram bebês que nasceram grandes, com mais de 4 quilos. Então, isso a gente precisa botar na rotina anual. Agora, vamos falar, e quais são os sintomas que podem sugerir o diabetes? Aquela pessoa que tem muita fome, muita sede, que urina demais, que acorda de madrugada para urinar, às vezes que perde peso sem estar fazendo nada para isso, cansaço, fadiga. Muitas vezes a pessoa chega no endocrinologista e fala assim: doutor, eu quero fazer um check-up porque eu acho que eu estou com deficiência de vitaminas e hormônios. Mas a pessoa não sabe que o diabetes descompensado também dá fadiga, também dá cansaço. É muita coisa para a gente pensar, né? E aí a gente já quer saber qual é o impacto também, né, do sobrepeso e da alimentação no desenvolvimento do diabetes. Isso por si só, né, já é um fator de risco muito importante que as pessoas já precisam ficar atentas, né, doutora? Sim, hábitos de vida saudáveis, eles são muito importantes para a gente evitar doenças crônicas não transmissíveis, incluindo diabetes, e também obesidade, hipertensão, e como parte do tratamento também. Então, a gente vê que o diabetes aumenta à medida que aumenta o número de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo, porque está muito interligado a questão da má alimentação, do sedentarismo, o estresse da vida moderna, com o desenvolvimento de diabetes. E, doutora, com relação à atividade física, né, quanto que o exercício ajuda de fato, de verdade, né, no controle do diabetes? Porque tem muita gente que fala, eu pratico atividade física e às vezes não consigo perder peso, mas internamente está ajudando de alguma maneira ali na questão da saúde e contra essa doença, né? Com certeza, o exercício é uma ferramenta super importante para tratamento, para prevenção e para tratamento de diabetes, porque quando a gente se exercita, a gente aumenta a capacidade do músculo de captar a glicose, a gente diminui a resistência à insulina, que a gente chama. Então, às vezes, a gente vê muito na prática aquela pessoa que tem um pico de glicose pós-refeição. Então, por exemplo, se você almoçou ou tomou um café da manhã e aquela pessoa que tem diabetes e que a gente está vendo que naquele momento a glicose dele é mais resistente, se fizer uma caminhadinha aí de 10 minutos, já melhora. Então, o exercício, como eu falei, é uma peça fundamental para o controle do diabetes. Tá vendo só, gente? Não tem jeito. Exercício e alimentação, fundamental. Olha, a gente vai continuar falando aqui sobre o diabetes, né, com a doutora Flávia Tessarolo, porque tem muitas novidades também e dúvidas importantes, especialmente sobre os tratamentos. Então, a gente vai para um rápido intervalo e você continue aí com a gente, que nós voltamos já com mais Fala Doutor. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade.
Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hydra Care. Ele tem o fator C, o único com Hydra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hydra Care. Cuide de quem te protege todos os dias. Estamos de volta com o Fala Doutor, hoje falando sobre o diabetes com a endocrinologista, a doutora Flávia Tessarolo. Doutora, o assunto está muito bom, porque eu sei que muita gente em casa está se identificando, especialmente com relação à alimentação, né, atividade física, e tem muita gente que acha, inclusive, que só o açúcar causa diabetes, e aí a gente quer saber o que é mito, o que é verdade, quanto se fala, né, de alimentação e também do diabetes. Pensar que açúcar provoca diabetes é um mito. Diabetes tipo 2, que é o mais comum, como eu falei no bloco anterior, 90% dos casos, é uma doença multifatorial. A gente tem vários defeitos descritos que levam ao diabetes tipo 2. Então, pelo menos 8 defeitos descritos nesse mecanismo todo, nesse metabolismo da glicose. Então, não é um alimento, por exemplo, o açúcar, que vai levar ao diabetes. A gente sabe que existem todos esses defeitos que eu falei. No diabetes tipo 1, existe aí um ataque das células de defesa do nosso corpo às células que produzem insulina do pâncreas. Então, independente de comer açúcar ou não, a pessoa irá desenvolver diabetes. Então, é um mito dizer isso, um mito dizer que existe um motivo só para diabetes tipo 2, são vários motivos. Ou seja, a gente às vezes acha que é só alimentação, mas como a gente falou no bloco anterior, a atividade física também é muito importante. Sim. Ou seja, tem que cuidar num todo, né? E muitas vezes a gente já sabe, né? A gente já falou lá atrás também que é uma doença silenciosa, e aí a gente tem essa questão, né, de ser uma doença que não dói, ninguém sente dor, né, quando já está com os sintomas ali do diabetes. Quando a pessoa não percebe, não sente essa dor, né, mas muitas vezes o diabetes evolui em silêncio, como que ela deve proceder? Porque às vezes a pessoa faz o exame e fala, me disseram que eu não tenho diabetes, mas aí tem outros exames, o que dá para, como descobrir que está com diabetes? Quais são os principais sinais, já que a gente não sente dor? Pois é, como a gente comentou no bloco anterior, a maior, 34% mais ou menos dos brasileiros adultos com diabetes não sabem que tem diabetes, porque realmente isso que você falou, é uma coisa que não dói. Dói lá na frente, né, doutora? Lá na frente, se tiver uma complicação como neuropatia, que aí vai provocar dor, se tiver uma doença vascular secundária ao diabetes, que vai provocar dor. Então, o diagnóstico do diabetes é muito simples. Se a gente faz um exame de sangue simples, que não é caro, inclusive, a gente descobre o diabetes. Então, por isso que, como a mulher vai no ginecologista todo ano, a gente deve ir no cardiologista fazer exames de check-up, a gente precisa incluir o exame de glicose, de jejum, e hemoglobina glicada, que avalia a média da glicose dos últimos 3 meses, nos nossos exames de rotina anuais. Porque senão a gente vai fazer diagnóstico podendo chegar tarde a pessoa já ter complicação da doença. Entendi, doutora. Bom, e a gente sabe que o mercado ele vem evoluindo muito, né? Hoje a gente tem várias medicações orais, né, que dá para tratar bastante questão de insulinas também mais modernas e várias opções de tratamento. O que existe de mais atual para quem tem diabetes? Quais são os principais tratamentos, né, que a gente tem? Inclusive a gente sabe que agora temos as famosas canetas, né? Elas ficaram um pouquinho mais populares porque está realmente trazendo resultado ou as pessoas também estão usando talvez sem moderação, doutora? Na verdade, assim, as canetas, então, a gente tem que entender que, por exemplo, semaglutida, que é o famoso Ozempic, também tem o Wegovy, que é a semaglutida, o mais recente agora é tirzepatida, que é o Mounjaro, são medicamentos que os estudos mostram que eles têm benefício no controle do diabetes tipo 2
e tem indicação para sobrepeso e obesidade também. Então a gente já tem comprovação científica de eficácia para tratamento de diabetes tipo 2, sobrepeso e obesidade e aprovação das agências regulatórias, no caso aqui do Brasil, da Anvisa. Então são excelentes opções, só que precisa de acompanhamento médico. Além acompanhamento médico e, como você disse, muitas pessoas abusaram realmente. Então, muito dos mitos que envolvem as canetas ocorrem porque a gente houve um uso indiscriminado das pessoas que chegavam na farmácia e compravam porque a amiga tomava, porque o parente tomava. Mas que bom que a Anvisa se posicionou e a partir de junho desse ano agora só compra com receita médica. Então agora essas pessoas têm que estar acompanhadas. E aí eles não fazem mais da cabeça a dose que faziam por conta própria e tudo mais. Então além dessas medicações, a gente tem outras opções de medicamento oral que são medicações muito interessantes. Então, a gente tem medicamentos que vão agir tirando açúcar do sangue, jogando açúcar na urina, que já comprovaram, além do tratamento, de serem eficazes no tratamento do diabetes, eles previnem a progressão de doença renal do diabetes, reduzem mortalidade cardiovascular. Temos bombas de insulina inteligentes já acopladas com um sensor de glicose contínuo. Tivemos um lançamento agora no Congresso Brasileiro de Diabetes no Rio de Janeiro da menor bomba de insulina do mundo, bem interessante, sem fio, sem nada. Então a ciência está evoluindo e com isso mais opções para quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Importantíssimo, né, doutora? Eu até vou reforçar aqui com relação ao uso das canetas, porque a gente precisa sempre bater nessa tecla, porque tem muita gente do outro lado que às vezes fala, eu ganhei peso, já vou usar a caneta para emagrecer, né? Pensando que o Mounjaro vai salvar ali, e às vezes pode trazer até outras complicações e outras doenças que a pessoa não tinha, né, doutora? No caso de pessoas que não estão tratando específico para aquilo, né? Eu preciso tratar para o diabetes. Às vezes a pessoa só tem um transtorno alimentar ou às vezes tem uma questão de emagrecimento, porque tem gente que tem essa questão de não se aceitar, né? Às vezes ganha um pouquinho mais de peso e às vezes a pessoa já é até mais magra e ela quer utilizar a caneta porque ela quer se ver ainda mais magra do que ela já é. Quais são os principais riscos aí nesse caso, né? Que a pessoa às vezes quer usar a medicação, mas não sendo para aquele tratamento específico. A gente precisa deixar claro assim que existe a indicação para diabetes tipo 2 e existe a indicação para sobrepeso e obesidade. Então, aquela pessoa que quer perder 2 quilos para caber no vestido no fim de semana, porque vai ser madrinha de um casamento, e não tem sobrepeso, nem tem obesidade, e nem tem indicação de diabetes, para essa pessoa realmente esse remédio não seria bem indicado, não tem indicação. E muitas vezes, na hora que a gente está diante de um paciente que foi lá para tratar sobrepeso e obesidade, a gente tem que entender se realmente é a tirzepatida, é a semaglutida, é uma dessas canetas que vai ser a melhor medicação para ele. Porque às vezes a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar, como bem você falou, e a gente precisa de um medicamento específico para isso. Então, a pessoa que precisa emagrecer, que tem essa necessidade, precisa procurar o médico para entender qual é a raiz do problema do sobrepeso, da obesidade dela, ou se ela quer perder 3 quilos para o fim de semana ou para o mês que vem. O que está acontecendo para saber o que a gente precisa acertar, tanto da alimentação, do exercício e escolher a melhor medicação. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente sabe, inclusive, né, que tem muitos estudos aí recentes, pesquisas também publicadas nas últimas semanas, né, sobre a ciência que vem mostrando cada vez mais um trabalho promissor nessa área. E a gente sabe, então, que a gente pode ficar tranquilo, né? A gente não pode relaxar, mas a gente pode ficar tranquilo que o diabetes tem como tratar, tem como cuidar, né, doutora? Com certeza. E para a gente encerrar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para aquela pessoa que está do outro lado aqui da nossa TV, assistindo o nosso Fala Doutor, para a gente fechar, qual é o conselho mais importante para quem tem diabetes ou para quem tem medo de desenvolver a doença, até porque talvez tenha alguém na família. Manda essa mensagem para esse nosso telespectador. Se você tem medo de desenvolver diabetes porque tem parentes que têm diabetes,
adote um estilo de vida saudável. Então, faça atividade física, procure se alimentar melhor, incluindo verduras, legumes na sua dieta, evitando processados, ultraprocessados, gerencie da melhor maneira possível o estresse, tenha boas noites de sono e faça seus exames de rotina anualmente. E se você tem diabetes, não espere ter sintomas para cuidar. Diabetes não tira férias, então cuide todos os dias, adote também estilo de vida saudável, com tudo aquilo que eu já falei anteriormente, procure seu médico, siga as orientações medicamentosas direitinho, faça seu exame de rotina, porque se você cuida bem do diabetes, você vai viver com qualidade de vida, vai viver mais e vai viver melhor. Obrigada, doutora Flávia Tessarolo. A gente agradece muito pela presença e por esclarecer tanto aqui pra gente sobre o diabetes, porque é um assunto que o Brasil precisa, né, entender um pouco mais. A gente sabe que tem muitas pessoas com essa doença no nosso país. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E depois de tudo isso que a doutora Flávia explicou pra gente, fica claro que a alimentação é um dos pontos mais importantes para quem quer prevenir ou controlar o diabetes. No próximo bloco, a gente vai mostrar uma sobremesa fit, leve, rica em fibras, proteínas e que ajuda a manter a glicemia mais estável no dia a dia. É o nosso Receita Livre. A gente vai para o rápido intervalo e volta já. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hydra Care. Ele tem o fator C, o único com Hydra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hydra Care. Cuide de quem te protege todos os dias. Eu achei que eu não fosse jogar mais, mas o fisioterapeuta me fez voltar pro jogo. A recuperação foi difícil, mas o terapeuta ocupacional me fez ter uma vida mais feliz e com mais qualidade de vida. Histórias assim só acontecem porque existe um sistema que regulamenta, orienta e fiscaliza o exercício das profissões. Há 50 anos, o COFITO e os CREFITOS têm o compromisso de que quem cuida esteja pronto para cuidar. Sistema COFITO-CREFITOS. É assim que o Brasil sabe em quem confiar. Estamos de volta e agora é hora de deixar o nosso programa ainda mais gostoso. É hora do Receita Livre e hoje tem uma sobremesa fit cremosa e perfeita para quem quer comer bem sem sair da dieta. Olá! Hoje faremos um pudim de aveia funcional com aquela cobertura crocante de chocolate para matar a sua vontade de doce e ainda assim te deixar mais nutrida. A aveia, ela tem fibras prebióticas que ajudam na nossa manutenção intestinal, fazendo com que a gente tenha uma melhor digestão, uma melhor evacuação e também te dará mais saciedade. Para começar com essa receita, a primeira coisa é cozinhar a aveia. Então nós pegaremos a aveia, 40 gramas, e adicionaremos 250 a 300 ml de água. Ligue o fogo e adicione 30 gramas de leite de coco
e adiciono também 15 gramas de xilitol, que é um adoçante. Mas você pode fazer diretamente com 250 a 300 ml de leite integral. E você vai mexer até engrossar. Vai parecer um mingau, tá? Você vai mexer até ele engrossar numa forma de mingau. Mas na hora que a gente colocar na travessinha, ele vai endurecer parecendo um pudim. Então nessa hora um pouquinho de paciência e mexer bastante. E nessa hora um pouquinho de paciência e mexer bastante. Com o mingau engrossado, agora nós iremos aditivar essa receita com 30 gramas de leite em pó. Ou se você já é ratinho de academia, você pode colocar 30 gramas de whey ou colágeno em pó. Para quê? Para a gente enriquecer ainda mais essa preparação e ficar uma preparação proteica. Então servirá também como um ótimo pré-treino além da sobremesa. Fogo desligado, você vai agora, ainda quente, transferir para as vasilhinhas. Adicione, se você gosta dessa textura mais crocante, 30 gramas de um mix de castanhas oleaginosas e uva passa. E leve para gelar por aproximadamente 20 minutos antes da gente fazer aquela cobertura crocante que eu vou te ensinar no final. Enquanto o pudim esfria, a gente vai derreter a cobertura. E como é que a gente faz? O jeito mais fácil é levar no micro-ondas por 30 segundos, mexer muito bem e depois a cada 15 segundos controlar o derretimento do chocolate. Se colocar 1 minuto de uma vez, vai queimar o chocolate e você perde a receita. Vamos lá! (30 segundos foi o suficiente na potência desse micro-ondas. Mas em casa, se você não chegou nessa textura, você precisa colocar mais 10 a 15 segundos por vez até derreter completamente. Cuidado que não pode aquecer demais. Agora a gente vai pegar o pudim que já está com uma superfície durinha e você vai cobrir com chocolate. Leve por mais 5 minutinhos na geladeira para agora endurecer esse chocolate. E tá pronto o nosso pudim de aveia e chocolate numa versão funcional. E para finalizar, você pode ainda decorar com um pouquinho de castanhas, nozes, amêndoas, avelã, o que você tiver em casa. Agora, bora experimentar? Muito bom! Façam em casa e até a próxima semana. Assim a gente encerra o Fala Doutor de hoje. Para rever o programa de hoje, é só escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. Siga a gente também no Instagram, @faladoutor.br e Penélope Marques Oficial. Um ótimo dia para você, cuide-se e até o próximo Fala Doutor. Tchau!